Olá! Será que todas as mulheres realmente desejam ser mães? E será que as mães têm a obrigação de aceitar todo e qualquer comportamento de seus filhos? A maternidade já rendeu muitos livros, filmes e novelas, geralmente colocando a mulher como mártir, como se já fosse esperado que ela aceitasse cometer qualquer ato em prol dos seus filhos. Mas pouco se discute sobre as mães arrependidas e sobre as mulheres que enfrentam julgamentos e preconceitos por simplesmente não desejarem a maternidade. Este foi o tema do livro-reportagem Vielas do Paraíso, trabalho de conclusão do curso de jornalismo feito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, da jornalista Tabata Bauer, que aborda dois perfis diretamente atingidos pela noção de maternidade ideal imposta pela sociedade: mulheres que se arrependeram de terem se tornado mães e mulheres que não desejam ter filhos. A pressão da sociedade sobre as mulheres, e na maternidade em especial, é o tema do MAC Entrevista de hoje, e Tabata Bauer é a nossa convidada. Eu sou Bruna Ribeiro e o MAC Entrevista está começando. Olá, Tabata, muito obrigada por ter aceitado o convite, de ter vindo. Obrigada a você. Eu queria começar perguntando como que você chegou nesse tema de maternidade compulsória. Então, na verdade, é uma história bem... não é tão, assim, diferente. Eu estava assistindo uma série nacional que passa no GNT, chamada Os Homens São de Marte, e é para lá que eu vou. E aí, essa série é muito interessante, porque ela aborda várias questões relacionadas a feminismo, relacionadas à vida da mulher em si. E aí, teve um episódio que a personagem Fernanda, que é interpretada pela Mônica Martelli, a principal da série, ela estava discutindo a questão da maternidade, porque ela se sentia muito culpada por não conseguir estar presente o tempo inteiro na vida da filha dela. Só que é complicado, porque antes de você ser mãe, você é mulher e você tem uma vida. Então isso despertou minha curiosidade, porque é difícil a gente se questionar exatamente o papel das mães. A gente já tem na cabeça que é um amor incondicional e tudo bem você abdicar de tudo pelo filho. E aí eu comecei a me questionar sobre isso, comecei a pesquisar e estava bem na época de decidir o tema do meu TCC. E aí, conforme eu fui pesquisando, eu descobri que tem essa questão das mães arrependidas, descobri coisas além das pressões que as mães sofrem no dia a dia. Então eu percebi que isso daria assim um tema interessante para abordar e tudo mais. Isso mostra a importância, né, da cultura, que mostrou um tema que é pouco falado na sociedade, né? Exatamente. E você optou por fazer um livro-reportagem, que aborda e consegue se aprofundar nos temas com mais facilidade. Como foi essa decisão para você? Qual foi a maior dificuldade? Então, desde o começo do curso, eu já entrei, na verdade, em jornalismo, porque eu sou apaixonada pela escrita, sou apaixonada pela literatura e tudo que envolve letras, assim. Então, eu já tinha em mente que eu gostaria de fazer um projeto voltado para isso. Eu gostaria de fazer ou um livro ou uma grande reportagem. E aí, assim, eu estava bem insegura quanto a fazer livro. No começo do sexto semestre, eu tinha em mente fazer uma grande reportagem. Aí eu conversei com alguns amigos, conversei com um professor também, orientador de projetos. Então eu percebi que, assim, daria para tentar, não ia ser tão difícil assim, talvez, né? Ia ser um sonho, escrever um livro, eu quero publicar depois. Então já começa por aí. Eu sempre gostei muito de escrever e eu queria fazer algo voltado a isso, porque eu acho que é o motivo para eu ter entrado em jornalismo, o principal motivo. Então, assim, o tema também, ele pede uma abordagem mais delicada, uma abordagem com riqueza de detalhes, e eu acredito que o livro permite isso, né? Porque é um espaço ilimitado, você consegue construir cenários, consegue trazer detalhes para que as pessoas entendam melhor a questão, porque já é uma questão tabu. Então, quando você traz isso com uma riqueza de detalhes, com uma sensibilidade diferenciada, que a linguagem literária permite também, você consegue fazer as pessoas compreenderem melhor a questão, né? Sim, inclusive sobre a linguagem, você usou uma linguagem um pouco mais cotidiana, né? Sim. Com algumas palavras um pouco mais simples.
Como foi isso para você? Foi justamente para as pessoas entenderem mais fácil? Sim, eu acho que quando você constrói um livro-reportagem, você tem que... É óbvio que o jornalista ele não consegue chegar exatamente ali na realidade, não tem como você fazer isso. Você tem a versão do seu entrevistado e você constrói o livro, constrói a história a partir do que foi passado para você. Ainda mais na pandemia, que eu estava distante e tudo mais. Então, eu acredito que para transmitir a mensagem que eu gostaria, para conseguir inserir as pessoas, os leitores, no mundo dessas mulheres exatamente, na rotina caótica, digamos assim, delas, eu precisava colocar exatamente a linguagem que elas me passavam, precisava colocar o mais próximo possível os diálogos que elas me passaram. Aí por isso que eu optei por uma linguagem mais coloquial, assim. Sobre a pandemia, você falou. Como que foi para você encontrar essas mulheres e conversar com elas por mensagem? Eu no começo, na verdade, quando eu fiz o projeto, eu tava com muito medo de não encontrar personagens, porque eu falei assim, será que vai ter alguém que vai realmente se dispor a falar sobre isso, mesmo que seja de forma anônima? A maioria das minhas entrevistadas eu não revelei nomes, ainda que seja assim, eu achava um pouco difícil conseguir pessoas que falariam sobre isso. Só que quando eu comecei a procurar fontes, que eu fui no Facebook, que eu fui nas redes sociais, comecei a procurar grupos, pessoas que falassem sobre isso, eu achei muitas pessoas, assim, eu fiquei até impressionada. Eu achei grupos de apoio e tal, e aí eu comecei a entrar em contato com essas mulheres, e eu ainda estava com medo, falei assim, será que elas vão aceitar, né? Mas muitas pessoas, acho que a maior parte, na verdade, das pessoas com quem eu entrei em contato quiseram participar, talvez justamente porque elas precisavam de um espaço seguro para falar sobre isso, porque até então você não tinha praticamente nenhum material, né? Aí no ano que eu estava produzindo, inclusive, que começaram a surgir matérias sobre, e até uma das minhas entrevistadas deu entrevista em portais e tudo mais. Então acabou que eu encontrei e deu tudo certo. E eu queria saber um pouco sobre o título. Vielas do Paraíso é uma forma muito lúdica, né, de tratar sobre o assunto. Como que foi para você escolher esse título? Eu comecei a pensar nos clichês que giram em torno da maternidade, né? Aí tem sempre aquela frase, ser mãe é padecer no paraíso. Assim, tá em todos os lugares. E aí eu comecei a falar assim, bom, mas ninguém se questiona exatamente até onde vai esse padecer no paraíso, né? Ninguém se questiona exatamente sobre esse paraíso e se essas mulheres realmente desejavam fazer isso, se isso é saudável e se isso está tudo bem mesmo. E aí, então, eu achei que a questão do vielas, né, por significar espaços, assim, escondidos, ruas escondidas, assim, eu achei que seria interessante porque eu queria trazer justamente isso, o que está escondido nessa noção de maternidade ideal. Muito legal. E em algum momento que você passou em contato com elas, você se sentiu como parte da história? Sim, é bem difícil, né, você ouvir os relatos e não digo assim emitir julgamento, mas você quer opinar, você quer tentar ajudar de alguma forma e você tem que ter noção de que o seu papel é contar aquela história, é ouvir e contar, o seu papel não é interferir. Então, em muitos momentos, eu tinha vontade, como eu tive muito contato com elas durante o ano inteirinho, eu tive vontade, muitas vezes, de dar a minha opinião, assim, como se elas fossem amigas, mas aí eu me segurava, falava, não posso fazer isso, porque o meu papel é outro aqui, né? E como foi para você escolher tratar o livro como relatos? Não falar sobre só o assunto, mas sim tratar com histórias reais. Eu acho que quando a gente fala de um assunto, pode ser um assunto delicado, pode ser um assunto, assim, menos delicado, digamos assim, você tem, e o leitor, ele chega naquele material, ele tem uma outra visão. Eu li livros teóricos sobre maternidade compulsória e tudo mais, e eu tive uma outra visão, porque ali é a teoria, o que você sabe que acontece e foram feitas pesquisas e tudo mais. Agora, quando você tem acesso ao personagem, quando você tem acesso à personificação do fato, digamos assim, você
tem outra ideia. Você traz aquilo para a sua realidade, porque poderia ser qualquer mulher perto de você, pode ser qualquer mulher perto de você. Então você tem uma outra dimensão da questão. E quanto tempo você ficou em contato com elas? Foi um ano, acho que um ano e pouquinho. Aí, como a gente estava na pandemia, eu fiz todas as entrevistas online, o que foi bom por um lado, porque eu consegui entrevistar mulheres de diversas partes do país, né? E aí eu pedia para complementar, porque o livro-reportagem ele pede muitos detalhes e tudo mais, eu pedia sempre material extra para elas. Então eu pedia que elas me mandassem vídeos, fotos, reflexões do dia a dia, qualquer coisa que elas achassem que pudesse agregar ao livro, né? E você falou que foi diversas regiões do Brasil. Como foi para você encontrar essas mulheres que só queriam ser ouvidas de diversas partes e conseguir manter um contato e ver a história delas? Então, no começo, eu nem tinha essa ideia de conseguir pessoas de diferentes lugares. Eu não sabia se isso seria possível. Mas aí, quando eu entrei nesses grupos, quando eu comecei a pesquisar, eu consegui contato de pessoas de vários lugares. E isso foi muito importante porque enriquece. A realidade de uma mulher, por exemplo, que não quer ter filhos em São Paulo é diferente da realidade de uma mulher que não quer ter filhos no Amazonas. É bem diferente. Então, você consegue enriquecer, porque mesmo, ainda que você esteja no mesmo país, são realidades completamente diferentes, como se fosse assim, outro planeta. Então, foi bem importante eu manter esse contato. Eu consegui por meio da internet, por isso que não digo que a pandemia foi bom por isso, porque isso você pode fazer também sem a pandemia. Mas possibilitou eu conseguir manter contato com essas pessoas, porque talvez eu não conseguisse tantas personagens de tantas regiões diferentes se as entrevistas não fossem só online, né? Porque eu não conseguiria viajar para esses lugares. Na hora de você procurar os grupos, como foi encontrar tantas pessoas que queriam ser ouvidas, contar suas histórias e encontrar pessoas iguais a elas, que pensavam iguais a elas? E deve ter sido um novo mundo, uma coisa muito interessante. Como foi para você? Sim, porque na verdade, apesar de todas ali estarem unidas, entre aspas, pela questão do machismo, pela questão das pressões que as mulheres sofrem, cada uma tem uma história muito particular, muito individual, tem as suas próprias questões, o passado às vezes traumático, às vezes não. Cada uma tem detalhes muito importantes que compõem a história. Então foi bem surpreendente, né? Esses grupos são muito interessantes, inclusive a internet possibilitou uma nova forma de você se conectar com pessoas que têm a mesma ideia de pensar que você tem. E uma coisa que eu queria muito saber é qual o elemento que mais te marcou durante o processo de formação do seu projeto de TCC, mas isso eu vou saber no próximo bloco. O MAC Entrevista volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Tabata Bauer, autora do livro-reportagem Vielas do Paraíso, resultado do seu trabalho de conclusão de curso do jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, Tabata, no último bloco eu perguntei para você qual foi o elemento mais marcante durante o processo de formação do seu projeto de TCC. Então, foram muitas coisas marcantes, né? A começar por trabalhar um tema que até então eu não tinha nem refletido muito, né? Antes de começar a pesquisar, de fazer o projeto. Então, já começa... O tema já, para mim, já é bem marcante. Então, aí eu tive muitas surpresas. Eu encontrei muitas mulheres quando eu achava que eu teria dificuldade para encontrar fontes. Eu consegui conversar com elas, criar uma relação de confiança a ponto delas me contarem coisas
que eu nem achava que eu fosse conseguir, né? Delas contarem coisas que elas não contam para as outras pessoas, coisas que se elas contassem, provavelmente elas seriam julgadas. E elas sentiram que poderiam falar essas coisas comigo. E para mim isso é mais importante, a relação de confiança que eu criei. Até porque se não fosse isso, eu não teria conseguido tantos detalhes, eu não conseguiria construir o cenário, eu não conseguiria contar a história delas com veracidade, de uma forma justa, né? Tanto com elas quanto com os leitores. Eu queria que você contasse um pouco sobre as 5 mulheres que você entrevistou, 3 delas que se arrependeram de terem se tornado mães e 2 que não querem ter filhos. Bom, as 3 mulheres que se arrependeram de terem se tornado mães são 3 mulheres da região sudeste. Uma delas é a Carla Tenório, que é uma atriz militante sobre isso. Ela fala sobre isso nas redes sociais dela, ela é inclusive julgada constantemente. Ela realmente tenta trazer esse assunto à tona, então foi muito importante ter a visão de uma pessoa que já está em um ponto do processo diferente, porque não que ela não precise se aceitar todos os dias, ela precisa trabalhar essa questão da autoaceitação diariamente, até porque, como eu disse, ela sofre bastante julgamento. Porém, ela já está num ponto diferente, ela já está mais resolvida com ela mesma, com a própria filha também, a filha dela sabe sobre essas coisas. E entrevistei uma mulher de Minas Gerais e uma mulher daqui de São Paulo. As histórias delas são muito diferentes, porque você percebe que uma mulher pode estar sozinha, mesmo acompanhada. Porque essa entrevistada de Minas Gerais, ela era casada, acredito que ela ainda seja, ela tem um filho e ela se sentia sozinha, ela tinha que resolver tudo o tempo inteiro. O marido dela era muito ausente, tanto como marido quanto como pai. Já a entrevistada de São Paulo, ela é uma mãe solo e ela se sente sozinha da mesma forma, só que ela ao menos tem uma rede de apoio ali com a família e tudo mais. Então você percebe que a pessoa, o pai da criança estar ao seu lado não significa que você não esteja sozinha. E o seu livro não trata só da maternidade, mas trata de outros assuntos também muito importantes para a sociedade, que são pouco falados, como o machismo, a importância do feminismo, a força da mulher e tudo mais. Como que foi para você entrevistar as psicólogas e colocar elas no final? Como foi essa decisão? Então, conforme eu fui entrevistando as personagens, fui conhecendo um pouco mais delas, tanto das mulheres que se arrependeram, quanto das mulheres que não desejavam ser mães, né? Que era uma do Amazonas e uma da Bahia. Então, são lugares assim que você tem essa presença da maternidade compulsória muito forte. E aí, conforme eu conversei com todas elas, tinham alguns termos, né, como depressão pós-parto, psicose pós-parto, baby blues, que eu acho que as pessoas não têm o conhecimento que deveriam ter sobre. A gente tem uma base, assim, a gente ouve alguém falar sobre isso aqui e ali, porém eu acredito que o preconceito, essa questão de você apontar o dedo para uma mãe e falar que é uma mãe ruim sem você saber o que há por trás daquilo, esse preconceito, ele vem muito também da falta de informação técnica. Então, eu senti a necessidade de conversar com as psicólogas, tanto para que eu pudesse entender melhor sobre o que as entrevistadas estavam falando, sobre o que elas passaram, quanto para o leitor entender também. Só que eu não quis colocar essas informações dentro do livro, né, durante as histórias, porque eu acho que isso quebraria um pouco da construção do personagem, da construção do cenário, da história em si. E aí eu percebi que uma boa forma de fazer isso, de manter organizado e trazer essa informação técnica ao leitor, era construindo um glossário comentado. Inclusive, você também separou as histórias, né, em capítulos. Como foi a decisão de separar? Eu, no começo, pensei em fazer um capítulo para cada personagem, que é aquela estrutura básica que a maioria das pessoas fazem. Só que eu lembro muito do meu orientador de projetos falando que a gente devia fugir um pouco de uma coisa que todo mundo fazia o tempo inteiro. E aí eu comecei a pensar em formas de fugir disso, de fazer algo diferente, só que ao mesmo tempo que o leitor conseguisse compreender. Porque eu acho que quando você pega várias histórias e começa a misturar
fica uma bagunça e o leitor não consegue desenvolver a empatia necessária e não consegue se situar ali em cada história, em cada cenário. Então eu percebi que eu podia dividir as histórias por temas, né, encontrando algumas semelhanças entre os relatos das entrevistadas e conseguia, dentro desses capítulos, fazer subcapítulos para cada uma. Então eu terminava sempre com um gancho, conseguia começar a outra história a partir daquele gancho da história da outra mulher. E eu achei que isso funcionou, ficou dinâmico e eu consegui garantir o entendimento, eu acredito. Eu queria que você explicasse de uma forma bem básica o que é a maternidade compulsória, porque eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo não têm conhecimento necessário sobre isso. A maternidade compulsória, ela envolve muitos fatores, porque primeiro é aquela ideia de que as mães precisam ser sempre perfeitas e não podem errar e tem que viver para o filho e que tá tudo bem fazer isso. Só que, como eu falei no começo, as mulheres, antes de serem mães, elas são mulheres, então elas têm outras facetas, elas têm outras questões na vida. E elas não deveriam precisar abdicar disso quando o homem, por exemplo, não tem essa cobrança. Você não tem a cobrança pro pai da criança parar de trabalhar, largar a carreira, fazer, enfim, qualquer coisa que as mulheres são cobradas o tempo inteiro. Então já começa por aí, a questão da pressão que as mulheres sofrem para serem perfeitas o tempo inteiro. É isso, inclusive, que leva muitas delas ao arrependimento. E também, eu acho que talvez seja o principal, é a ideia de que a maioria das mulheres tem de que elas precisam ser mães, assim, de que é uma coisa natural, de que elas vão crescer, vão casar ou não casar e vão ter um filho e ali elas vão se sentir completas e atingiram o ápice da vida. E não é assim, né? Nem todo mundo nasceu para isso e nem todo mundo precisa fazer isso. E não quer dizer que você vai ficar sozinha se você não quiser ter um filho. Então, eu acho que isso é o principal, a gente precisar desmitificar na cabeça das mulheres que elas precisam ter filhos, que elas precisam se tornar mães. Acho que é meio que um resumo, assim. É uma pauta muito importante e deveria ser falada mais em filmes e novelas e até notícias mesmo. E eu queria saber qual a maior dificuldade para você durante seu projeto. Eu acredito que no começo eu tenha ficado um pouco perdida em me situar nos cenários, em construir a história em si. Eu acho que é normal quando você começa a fazer o seu TCC, seja ele em texto, seja ele em vídeo, você se sente um pouco perdida no começo. Por mais que você tenha o projeto ali, que você tenha se planejado, é um pouco difícil quando você tem o material e você precisa colocar de fato a mão na massa. Então, no começo eu comecei várias vezes o texto, eu vi de várias formas e eu não sentia que encaixava, eu não sentia que era o que eu precisava mesmo. E aí, com a ajuda da minha orientadora, eu cheguei no caminho que a gente considerava ideal e consegui construir a história dessas mulheres. Eu queria saber o motivo de você ter escolhido diagramar o livro com cores claras, vivas e a florzinhas, por exemplo. Então, é interessante isso, porque quando eu sou péssima dessa coisa de diagramação, de editoração, então eu precisei da ajuda de uma diagramadora e aí ela me mandou alguns projetos, ela mandou algumas opções e aí tinha uma opção de um livro mais escuro, mais dark, assim, e essa opção mais clean, com elementos, assim, mais fofos, digamos assim. E aí eu fiquei em dúvida, só que eu acho que não é porque você está trabalhando um tema delicado, um tema difícil de digerir para algumas pessoas e tudo mais, até para todo mundo, em certo nível, não é porque você está trabalhando esse tema que você precisa ter uma diagramação pesada, que você precisa trazer essa informação de uma forma pesada, até porque isso pode afastar mais as pessoas. Então eu acho que as cores claras deram assim uma visão mais positiva para aquela questão, né? Porque eu acho que a diagramação já traz um impacto no leitor e aí já faz com que o leitor veja diferente o tema, diferente o assunto. E as flores, eu acredito que signifiquem as flores, as plantas em geral signifiquem renascimento.
né? E eu acho que todas aquelas mulheres passaram ou vão passar por algum tipo de renascimento, por algum tipo de autodescoberta. Qual a mensagem que você daria para as mães que se arrependeram ou para as mulheres que não querem ter filhos e que se sentem mal por isso? E eu acho que assim, normalmente, né, é o certo, todas as pessoas quando ficam grávidas fazem pré-natal. E aí fica todo mundo sempre preocupado com a saúde da mãe, com a saúde da criança, preocupado em garantir coisas materiais. Só que assim como você precisa garantir a saúde, né, do corpo em si, e você precisa se preparar para a vinda daquela criança, você precisa se preparar mentalmente também. Talvez essa seja a parte mais importante, porque ninguém conta, né, que você vai... Todo mundo acha que você vai ter um filho e vai ser instintivo. Isso foi, inclusive, o que uma das minhas entrevistadas contou, que não é instintivo, né? Você precisa ter uma preparação. Então, o pré-natal psicológico é muito importante para isso, para você ter certeza se você quer mesmo ser mãe. Se você tem vontade, você pode fazer um acompanhamento psicológico. Eu acho que é importante para você saber se aquela vontade é fruto dos seus desejos mesmo, ou se é fruto de algo maior, né? Que a sociedade vem colocando na cabeça de cada mulher desde que somos pequenas. Então, acho que é importante você ter esse momento de autodescoberta. Se você quer ter filhos, se você não quer ter filhos, você pensar muito bem, porque não é instintivo, ao contrário do que as pessoas fazem parecer. E se você é uma mãe arrependida, eu acho que isso não quer dizer que você não ame seu filho. Só quer dizer que você tomou uma decisão, digamos, no calor do momento, e aí você percebeu que não é bem assim. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de expor a verdade do que vive, de expor a rotina e falar a verdade sobre isso. Acho muito importante a saúde mental, porque tem muitas mulheres que apresentam depressão pós-parto, por exemplo. Então, é muito importante tratar sobre isso e falar sobre isso abertamente. Sim. Agora, por último, eu queria saber uma dica que você dá para os alunos que estão fazendo o projeto de TCC agora. Primeiro, eu acho que você tem que pesquisar direitinho, você tem que ver todas as possibilidades e encontrar um tema que realmente seja importante para você. Porque você vai trabalhar aquilo durante um ano. E por mais que você goste, você precisa, mais do que gostar, você precisa ter em mente a importância do que você está fazendo. Porque aí pode chegar um momento em que você já não é mais novidade e você pode acabar se perdendo. Então, quando você tem em mente a importância e o porquê você escolheu aquilo, quando você tem um propósito maior, é diferente. Você consegue levar aquilo com mais dedicação. Então, eu acho que é importante você escolher um tema que seja realmente caro para você. Tabata, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer conversar com você. É um prazer estar aqui novamente. Este foi mais um MAC Entrevista. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.